Muito bem, então estamos entrando, né? Estamos entrando no ar a partir de agora com o Tendência Entrevista, né? E ao final do dia, né? Nós, na verdade, o que está acontecendo, como estão as coisas, tudo isso. E temos os nossos ter alguém, o nosso Luiz Genaro aqui que sempre é uma pessoa que está aí, sempre solicita que a gente possa trazer para você da informações. Muito bem, Luiz Genaro. Outubro Rosa em plena pandemia. Boa tarde, boa noite aí para todos os nossos ouvintes. Eu tô te ouvindo muito mal, tá? Eu tenho o meu retorno contigo tá muito ruim. Pois é, o meu Eu também não não sei está se lá. se eu tô chegando Não, bem aí, mas aqui tu não tá chegando. Não tô. Isso. Melhorou. Agora estou te ouvindo. Eu cortou e, muito a tua, tá? Mas mas enfim, tá bem. meio a pandemia, agora Outubro Rosa, não é? Que é o mês do que é o mês que as mulheres têm que se cuidar, que atinge mais as mulheres. Eu tenho visto números em certo conforto, não é mesmo? Isso é bom, Gerard? Bom, meu querido amigo, o comportamento da pandemia já era esperado que tivesse esse, vamos dizer assim, esse, né? Em todo o mundo nós tivemos uma tendência de rápido crescimento, né? Uma curva de rápido crescimento. Depois você tem um patamar, né? Esse patamar foi muito diferente em diferentes países, né? Nos mais diversos países foi diferente. Alguns o patamar foi mais longo, o nosso está sendo um patamar longo, né? E depois uma tendência de queda, uma curva, né? Uma tendência, um viés de queda da curva. E em alguns países a curva despencou, né? Como aconteceu na Itália, na Espanha, em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos, aconteceu isso. Nós estamos no momento em que há uma mudança no viés da curva, ou seja, em vez da curva crescer, né, graças a Deus a gente não está crescendo mais, a gente está com um viés de curva na decrescente. Ainda não dá para afirmar de forma. Hoje nós estamos numa reunião com o Estado falando sobre isso, justamente sobre esse assunto. Ainda não há como afirmar de que nós vamos, que se consolidou a curva já na descendente. Mas tudo indica de que nós estamos num processo de curva descendente de casos, né? Isso não significa que a gente não atinja um patamar, por exemplo, de 70% e fique no 70% por mais 2, 3, 4 meses. Mas, se a gente continuar agindo corretamente no que diz respeito ao distanciamento social, ao uso de máscara, ao uso de álcool em gel, a tendência futura é de nós termos, sim, um decréscimo acentuado na curva. Essa é a nossa expectativa. Esses números que têm vindo do próprio governo do estado e aonde alguns municípios eles estão já com um bandeira
amarela, outro já a bandeira Sim. a laranja, né? E até esses dias eu vi aqui no interior aqui do estado, as pessoas, alguns cidadãos reclamando que diziam, olha, há pouco tempo atrás fecharam o comércio, fecharam as ruas, fecharam tudo, né? Até os postos de saúde estão com restrição. E os caras estavam fazendo carreata para a política. Nada contra as aglomerações que neste momento, inevitavelmente, nós vamos ter, não é? Mas não existe segurança sanitária ainda para essas aglomerações, não é mesmo, Janá? Eu tenho sido um combatente ferrenho, e mesmo ouvindo às vezes críticas e ponderações até da própria, em alguns casos até da própria área médica, né? Alguns médicos entendem de que o processo de contaminação de rebanho é a única solução que nós temos. Eu tenho uma posição completamente distinta. E eu acho, e por tudo que eu li, por tudo que eu estudei, por tudo que a ciência nos mostrou, nós estamos ainda distantes de um controle da pandemia. O que houve foi uma mudança no comportamento social, muito intensa, né? As pessoas cansaram, as pessoas se esgotaram, o tempo de espera para uma solução se alongou. Veja que nós estamos desde março no Brasil com a pandemia, né? Fevereiro, Sim, aliás, o sim. primeiro caso apareceu em fevereiro. Então nós estamos em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Nós estamos há 9 meses praticamente com uma situação de pandemia. Pedir para que as pessoas mantenham um distanciamento social, se mantenham confinadas, enfim, 9 meses, numa situação que tem gente que perdeu o emprego, tem gente que perdeu a empresa, é muito complicado. Então, vamos dizer assim, muito mais um movimento de comportamento social, de acomodação do comportamento social, do que propriamente de uma estabilização da pandemia, que só vai ter efetivamente uma resolução quando tivermos uma vacina. Não tem nenhum método, nem o distanciamento social, nem o lockdown, nem a contaminação de rebanho é uma solução definitiva. Porque a contaminação de rebanho é aceitar de que vão morrer milhares de pessoas. O lockdown é aceitar de que vão morrer milhões de empresas e milhões de pessoas vão ficar sem emprego. Então, é uma situação muito difícil de administrar. E a sociedade, evidentemente, reagiu contra isso. Está reagindo contra isso e, de certa forma, se pôs em risco. Né? Sim. Agora, como é que isso vai ser, vamos dizer, qual é a contabilidade que isso vai nos trazer futuramente, é uma situação que é difícil de fazer uma previsão. Esta contaminação do rebanho, ou seja, contamina tudo, obviamente. Sim. As pessoas criam anticorpos e o vírus continua aí, mas ele passa a ser um componente da nossa existência. Sim. Não é um método muito antiquado, muito ultrapassado de pandemias passadas lá do século XX, do XIX, isso? E porque até agora, só no Rio Grande do Sul, tem os números aqui de hoje, são 5.100 mortes. Aí o cara fala, pois mas tem 196.971 mortos. Sim, mas tem 5.100 mortos entre mães, pais, irmãos, tios, esposas e assim vai, que morreram. E esse modelo não é um modelo tenebroso? Eu entendo, é minha opinião, e baseado em tudo que eu consegui estudar, em tudo que a ciência já comprovou, além de ser antiquado, é um modelo genocida. E eu vou te dizer por que é um modelo genocida. A doença, que inicialmente se apresentava de uma forma do trato respiratório, que parecia ser um problema do trato respiratório, ela se mostrou muito mais do trato circulatório do que trato respiratório. E agora já há evidências científicas de que, além do trato circulatório, ou seja,
de problemas circulatórios para os pacientes, e eles morrem de AVC, morrem de infarto, morrem de embolia pulmonar, né? Não morrem de infecção, até morrem de infecção generalizada, mas morrem de infarto, morrem de AVC. Por quê? Porque criam trombos, e esses trombos ficam circulando no corpo e acabam indo para o coração, para o cérebro, enfim, causando AVC, causando infarto. Ou no pulmão, causando embolia. Além disso, já há comprovação científica de que a reação imunológica do nosso organismo, ela acaba causando também problema no sistema neurológico, né? Tem pessoas, até estava dando no Fantástico há dias atrás, pessoas que ficaram com sequelas por 3, 4 meses, pessoas que não conseguem caminhar depois de terem contraído a doença, pessoas que ficaram com problema de memória, pessoas que ficaram com problema de olfato, problemas que pessoas que ficaram efeitos colaterais, né? Eu vi uma entrevista, né, de uma pessoa que não sentia mais o gosto. Não sentia mais, tudo que ela comia era gosto de borracha. Imagina. Então, veja que a gente não conhece ainda de forma clara quais são as consequências. Então, tu dizer para a população, não, vocês vão para a rua e se contaminem e vamos ver o que vai dar, é uma atitude completamente irresponsável. Não é uma atitude responsável sob o ponto de vista sanitário. Não é. Não é, porque se a gente tivesse conhecimento de todas as variáveis em relação à doença, soubesse quem é que pega a doença, quem é que não pega a doença, quem por desenvolve, exemplo, né? Quem vai desenvolver, que tipo de doença ele vai desenvolver, dependendo vamos dizer, tem um vínculo com o fator RH do sangue, tá? Então, os A positivo, A negativo, O negativo, qual é? Se a gente tivesse isso tudo mapeado, bom, tá bem. Por exemplo, já se sabe que tem uma parte da população, uma boa parte da população, que é imune, naturalmente imune ao vírus. Não reage à doença. Mesmo que ele esteja em contato com uma pessoa contaminada, ele não vai se contaminar porque o organismo tem uma imunidade natural. Ainda não se sabe qual é essa imunidade natural, quais são os agentes que criam a imunidade natural. Tem outros, por outro lado, que criam os anticorpos e depois de vencida a doença, os anticorpos é tão violenta, vamos dizer assim, a reação do organismo em relação aos anticorpos, que os anticorpos meio que se desorganizam e passam a atacar o organismo, os órgãos, fígado, coração, pulmão. Então, não há certezas, e enquanto não houver certezas, sob ponto de vista sanitário, meus queridos ouvintes, amigos, e quem está nos assistindo pela live, enquanto não houver certeza científica, fazer com que as pessoas se contaminem para criar uma barreira imunológica é uma irresponsabilidade. A única barreira imunológica que vai ter efeito, que vai ser efetiva e vai ter efeito, é da vacina. De resto, participo do grupo de pessoas que lidam com a área da saúde, que defendem de forma veemente ainda o distanciamento social, não o lockdown, o distanciamento social, ou seja, as atividades básicas continuarem funcionando, e aquelas que não forem de natureza, vamos dizer assim, de sobrevida da comunidade, da sociedade, que sejam preservadas ou que sejam mantidas inativas até a vinda da vacina. Pós-vacina, bom, aí vai ser outro mundo, né? Vai ser. Por todos esses anos, por toda a experiência que tu adquiriu administrando hospital e vendo no dia a dia como é que essas coisas se comportam tanto na área material e financeira das instituições, das pessoas, das cidades e das empresas,
Quem está aí neste posto que tu ocupas aqui no Hospital em Tramandaí, a pessoa que tem essa visão, né? Bom, isso causa o seguinte, é devastador no meu quadro operacional, é devastador no mercado, é devastador na sociedade, na organização social. Esse vírus, às vezes parece que a gente está vivendo os primeiros dias lá da AIDS e nem os primeiros dias da AIDS, quando a AIDS definitivamente aparece nos anos 80, porque ela é mais antiga, não é? Mas quando a grande massa tem contato, que as pessoas começam a morrer, a definhar, houve aquele horror, aquele pavor, mas e agora, não é? O que será? E a gente achou que o Covid, a gente adquire o Covid, passa pela quarentena do Covid e o Covid deixa a gente em paz. Na verdade, não. Ele segue Não, conosco, né? E pode, depois de recuperado do Covid, a pessoa ainda pode morrer de uma coisa deixada por ele, né? Isso que é o tenebroso, né, Genaro? E a reinfecção é um fato, perfeito. né? Tu captou perfeitamente a mensagem, é exatamente isso. O que acontece? Como a gente não conhece efetivamente a extensão da doença e ela está se apresentando cada vez mais pela forma de estudar, pela forma como está sendo estudada, pelos estudos que a ciência está fazendo e pela amostragem dos casos que já aconteceram. Por exemplo, um dado que a gente não tinha e agora tem. Os anticorpos dentro do nosso organismo pós-Covid ficam no máximo 90 dias. Ou seja, a gente tem capacidade de se reinfectar após 90 dias de ter contraído a primeira vez o vírus. É isso que está acontecendo na Europa e, de certa forma, já em Manaus também? Existem dois fatores lá na Europa e também em Manaus. Primeiro, pessoas que já tinham passado pelo Covid, já pegaram Covid e já tinham, vamos dizer assim, a rigor estariam imunes, né? Muito. Estão novamente sendo contaminadas porque os anticorpos aparentemente duram 90 dias no corpo, essa é a primeira. E a segunda onda da pandemia, em 1918, quando teve a gripe espanhola, que muita gente não estuda um pouco a história disso, né? Mas quem estuda, por exemplo, a história do sanitarismo do mundo, a gripe espanhola matou 2/3 das mortes ocorreram na segunda onda, não na primeira. Foi na segunda onda, matou 2/3. As pessoas já estavam debilitadas. A humanidade já estava debilitada. Morreram 50 milhões de pessoas. Claro que nós estamos muito longe, até porque as condições sanitárias de cuidado e tratamento hoje são muito diferentes do que 100 anos atrás. Mas parece, e há uma certa convicção em toda a ciência, de que nós vamos ter uma segunda onda. E que ela só vai ser evitada se a vacina chegar a tempo. E enquanto não chegar a vacina, nós estamos correndo o risco da segunda onda. Então, assim, me preocupa muito, muito, por exemplo, querido amigo, a abertura das escolas. Pois né? Isso pode ser o gatilho. Eu disse isso numa outra entrevista. Este pode ser o gatilho da segunda onda, a abertura das escolas. Aí dizem assim, mas sim, vamos parar o mundo. Gente, a pandemia parou o mundo. Já parou. É um fato concreto. Não é uma variável que eu possa administrar. Existe uma pandemia que não foi propiciada por nós somos vítimas da pandemia, não somos agentes da pandemia, somos vítima, e nós temos que nos adaptar a esta situação. Mas então as escolas vão ficar eternamente fechadas? Não, vão ficar fechadas enquanto estivermos em situação de pandemia. Vai durar um ano e pouco? Bom, é o que a pandemia... Vou te dar um exemplo. No início de junho, aqui no litoral, tinha 7 mortes pela pandemia, tá? 7. 7 mortes. Tá? Ontem, deixa eu só pegar aqui o dado, só para não errar. Ontem nós tínhamos 178. Aqui no litoral. Então, de julho, agosto, setembro, outubro, em 4 meses nós pulamos de 7 para 178. Isso significa
e 600% a mais de mortes do que nós tínhamos em junho. A gente tem que lamentar profundamente que 178 irmãs e irmãos nossos do litoral morreram. Daqui a pouco morreram sem necessidade de morrer, por equívoco na condução deste processo. Então, assim, a abertura de escola, a volta do futebol, agora a volta das academias, quer dizer, em base a que a gente está voltando a esta normalidade? Ninguém explica isso. Em base a quê? Qual é o dado científico que me diz que eu posso voltar à normalidade se eu estou em meio a uma pandemia? Tem dois fatores, né, Genaro? Eles não existe nenhuma intenção, na verdade, de explicar muito esse vírus. Eu entendi assim, bom, o vírus chegou, instalou o vírus, ele se espalhou pelo Brasil. E parece que no primeiros 15, 20 dias as pessoas estavam muito preocupadas, né? A instalação do vírus, a expansão dele, a transmissão dele, né? A regionalização dele, a transmissão de rebanho dele, tudo isso houve. E aí não houve mais interesse de explicar. O negócio era o seguinte, era explicar agora como nós conviveríamos com ele e como nós movimentaríamos a roda financeira com o vírus. Bem, visto pelo lado do mercado, até tudo bem. Mas tem uma coisa que na Primeira Guerra Mundial já se cogitou lá e não aconteceu, né? Porque tinha guerra, tinha todo aquele sofrimento, toda aquela dor, os países estavam demolidos. Se bem que a grande bomba da guerra foi a gripe, né? A gripe espanhola. Estou perdendo o teu sinal, tá? Se espalha te avisar. Pelo mundo a partir do estado americano, se não me engano, do Texas. Estou perdendo o teu sinal. Oi? Não te ouço. Não me ouve? E agora melhorou? Alô? Melhor agora? Não te ouço. Não ouve. Está tão nítido aqui, não é? Agora melhorou? Não estou te ouvindo. Não? O que houve aí, Luca? Vamos dar uma olhada na técnica e o Genaro reclama não nos ouvir do outro lado. Vamos ver agora, vamos ver se a gente consegue refazer o nosso... Eu acho... Continuo sem te ouvir, tá? Agora parece que voltou. Voltou? Não. Não? Tá... Oi? Tá entrecortado. E agora? Agora eu acho que voltou. Então, eu dizia antes do corte... Sim. Que parece que naquele momento de grande dor... Eu te perdi de novo, tá? É? Perdi a conexão de novo. O que pode ser isso? Vamos refazer a conexão com o Genaro? Nós vamos refazer a conexão, Genaro, rapidinho e já voltamos. Vamos refazer a conexão, por favor, Luca. Né? Enquanto reconduz aí com o Genaro, para a gente recuperar o sinal, né? A gente vai falando aqui dos números do Covid-19, né? Casos confirmados são 211.773 casos. E agora, tá de volta? Vamos ver. Vamos ver. Quem sabe a gente roda um comercialzinho curtinho aí do Odilon enquanto nós reconectamos com o Genaro. Pode ser? Vamos lá então. Vamos rapidinho. E a vida, tchê? Pois a vida nunca nos deixou tão claro seu valor. Bem mais precioso que todos possuímos. E a vida, tchê? Nunca correu tanto risco. Um toque, um espirro, um bom dia sem a máscara. A tal da máscara pode significar não continuar, interromper sonhos, projetos de vida, amores, a existência, a vida, tchê, agora não depende só de mim ou de ti.
A vida agora depende de todos nós. Em todos os rincões do mundo, usar a máscara, lavar as mãos, manter distância, significa manter a vida. É por isso que nós estamos aqui, com máscara e sem máscara, de mãos bem lavadas, para te dizer: Tchê, não tire esta máscara, e se puder, fique em casa. Muito bem, então estamos de volta aqui no Tendência, aqui na janelinha do lado está aqui comigo o Genaro, né? De volta. Genaro, para a gente encerrar, eu dizia que as responsabilidades, né? Quem se responsabiliza por estas coisas que nos acontecem? As pessoas levam isso tudo muito assim para o campo da fatalidade, do destino, do que tinha que ser, mas na verdade são coisas que não podem ser evitadas, mas que podiam ser amenizadas, né? Eu entendo que desde o início da pandemia houve algumas abordagens equivocadas. Ele está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Tu está me ouvindo? Tu está me ouvindo? Alô? Alô? Tu está me ouvindo? Alô? Vocês estão me ouvindo? Ah, muito bem. Sim, sim. Ótimo, Claro. ótimo, ótimo. Então eu estava dizendo para ti o seguinte, que no início não houve uma abordagem equivocada da pandemia. E esta abordagem, que inclusive houve uma politização da pandemia, né? Uhum. Coisa que não aconteceu em lugar nenhum do mundo, a não ser aqui nos Estados Unidos. No momento que houve uma politização da pandemia, nós passamos, em vez de nos preocuparmos em resolver o problema da pandemia, acabamos discutindo se há distanciamento ou não distanciamento, se eu usava máscara ou não usava máscara, se usava hidroxicloroquina ou não usava hidroxicloroquina, e o tempo foi passando e as pessoas foram morrendo e nós temos 150 mil mortos. Então, acho eu que houve um pouco de, vamos dizer assim, do tratamento da pandemia não foi o mais correto. Nós tínhamos a experiência internacional, as melhores práticas internacionais, porque a pandemia chegou aqui em fevereiro, mas ela começou em outubro na Europa. Então nós tínhamos, vamos dizer assim, a experiência já consolidada em outros países que a gente não aproveitou, né? E provavelmente se nós tivéssemos feito um lockdown no início, quando ela apareceu lá pelo Nordeste, que apareceu no Rio de Janeiro, aí por São Paulo, se a gente tivesse tivesse sido feito um lockdown sob comando do Ministério da Saúde, sob comando firme do Ministério da Saúde, com ministros que fossem da área da saúde, nós teríamos talvez evitado. Mas, enfim, agora nós estamos colhendo os resultados do que nós plantamos. Me preocupa muito, sim, me preocupa o fato da sociedade normalizar o problema da pandemia, não é normal. Me preocupa ver gente na rua caminhando sem máscara, me preocupa ver festas que estão sendo feitas, aglomerações desnecessárias. Preocupa porque eu sou um cidadão que vivo aqui, eu não posso pegar um foguete e ir embora para a Lua, para Marte. Não tenho como, né? Eu tenho que morar aqui, eu tenho que viver aqui. E sou responsável por um hospital que vai receber essas pessoas. Eu já vi, por exemplo, pessoas perderem a vida com diferentes idades, pessoas sem comorbidade que acabaram perdendo a vida. Então,
Acho eu que a gente presta um serviço para a comunidade, não é praticando o terrorismo. O que eu estou fazendo não é praticar terrorismo, Não, é é alertar. alertar a população de que nós não vencemos a pandemia, de que a pandemia está aí, que a pandemia está batendo na nossa porta, está batendo na porta dos nossos seres queridos, e que nenhum de nós está livre de daqui a pouco pegar a doença mais aguda. Nenhum de nós está livre disso. Então nós temos que continuar nos cuidando e torcer, jogar todas as nossas fichas. Se eu fosse jogador de roleta, eu jogaria todas as minhas fichas no número que representa a vacina. Todas. Entendeu? Sim. É ali que nós vamos ter que jogar as nossas fichas. A vacina vai nos tirar desta situação. Enquanto não tiver vacina, ainda o autocuidado e a solidariedade tem que prevalecer na sociedade. Será que essa vacina realmente vai estar conosco no final desse ano? Bom, Pelo que você tem visto? a maioria das pessoas não sabe, mas tem 180 laboratórios e 40 países, ou 30 países que estão tentando desenvolver a É vacina. muita gente Eu trabalhando. acho que é muita gente trabalhando, inclusive forças trabalhando em conjunto, né? Inclusive no Brasil, a Fiocruz está trabalhando. Já tem algumas vacinas, como a russa, a Aqui no chinesa Paraná, né? Com o governador e a Ratinho americana. Júnior aqui. Aqui no Paraná já estão também. A chinesa, a russa e a americana já estão na terceira fase, que é a fase mais longa e complicada do desenvolvimento da vacina. Então, eu acredito firmemente de que até o final do ano nós vamos ter a vacina que inicialmente eu imagino que vai ser aplicada para aqueles que estão em contato direto com o vírus, que são os trabalhadores da saúde, né? Talvez os policiais, talvez as pessoas que trabalham, que têm obrigação de ter contato com o público no seu trabalho, talvez sejam esses, e aqueles que têm doenças pré-existentes, talvez este seja o primeiro público-alvo da vacina, e eu imagino, faço votos de que lá por março e abril do ano que vem, a gente consiga a vacinação em massa. Nós precisamos lembrar que para que a vacina tenha efeito, nós precisamos vacinar. Tem diferentes estudos, tá? Mas que no mínimo 50% da população tem que estar vacinada. Isso significa 100 milhões de vacinas, né? Se a gente for levar isso a nível de mundo, são 4 bilhões de doses. Produzir 4 bilhões de doses não é da noite para o dia que o mundo vai conseguir, mesmo que todos os laboratórios trabalhem em conjunto 24 horas por dia, nós vamos levar alguns meses para conseguir produzir 4 bilhões de doses. Então isso... Genaro, eu vi um especialista do mercado financeiro dizendo que as ações da Sinovac Medical, elas valorizaram 10.000%. Diz que é uma loucura, diz que é o melhor negócio do mercado. Porque a quantidade de coisas que eles obrigatoriamente vão vender, né? Porque vão ter que vender. Imagina as fabriquinhas das ampolas, da borracha que vai na ponta, do rótulo. Quer dizer, além de tudo, isso ainda vai gerar uma quantidade de dinheiro absurda, né? Os governos vão ter que comprar isso. E isso que, por determinação da Organização Mundial da Saúde, ninguém vai ser detentor de patente de vacina. Vai ser liberada. A patente vai ser liberada para quem quiser produzir. Por exemplo, eu desenvolvi a vacina, tá? Eu não vou ter patente desta vacina. Não vai ser só minha. A fórmula dessa vacina, ou desenvolvimento da vacina, pode ser feita por qualquer laboratório que tenha condições de fazê-lo. A Organização Mundial da Saúde não vai permitir a patente da vacina. Mas mesmo assim, só o fato da empresa ter desenvolvido ou estar desenvolvendo a vacina já significa
já significa uma valorização. Isso vai acontecer com a maioria dos laboratórios que desenvolveram a vacina. Tem gente que vai ganhar muito dinheiro. Eu, na verdade, não me importo muito com isso, desde que tenha vacina e que a gente possa salvar as pessoas. É verdade. O fato de quem desenvolver ganhar dinheiro com isso, desde que não seja dinheiro ilegal, porque tu sabe que olha o que aconteceu com os respiradores, por exemplo, né? É um absurdo. Então, quer dizer, tentar ganhar dinheiro, roubar numa situação que nós estamos atravessando, se a corrupção em condições normais já é uma coisa absolutamente execrável, querer ganhar dinheiro em cima da vida e da morte das pessoas por uma pandemia não é execrável, é indigno, todos os termos, adjetivos que tu possa usar. Mas tu sabes que eu estava vendo, já assim, chegando pertinho do fim, mas foi que a gente vai conversando e vão surgindo os assuntos e todos eles têm ligação, né? Estava vendo assim, ó, lá no Rio de Janeiro, saiu o governo do Sérgio Cabral. O governador Pezão tinha assumido, porque o colega estava já na cadeia e ele estava se encaminhando e acabou indo também. E aí assumiu o Wilson Witzel. Não, agora assumiu a moralidade, a prosperidade, a esperança. E vamos lá, o homem vem do judiciário, não é brinquedo não. Ele pegou o modelo do Sérgio Cabral e ainda tentou aperfeiçoar na falcatrua. Mas é uma loucura isso. Que coisa eu estava lendo, não sei qual foi o veículo que eu li. O último governador que não foi preso no Rio foi Brizola. Brizola, né? De Brizola para frente, todos foram presos. Tu imagina, o Brizola foi governador na década de 90. De 90 para cá, todos, Garotinho, a mulher do Garotinho... Todos foram presos. Todos foram presos. O Cabral, o Pezão, todos foram presos. Todo mundo entrou em cana. O Cabral, então, bateu todos os recordes, né? Olha... Da imoralidade. Esses dias eu ri muito, até porque é triste, mas a gente se obriga a rir. O Jornal do Rio de Janeiro fez lá uma pesquisa, não sei o que eles estavam fazendo. Eles estavam pesquisando o seguinte... Você é a favor da cremação, porque com a pandemia, com o excesso, a explosão demográfica, o sepultamento, cada dia que passa, fica mais complicado, porque não se tem onde colocar os nossos entes, né? Para aqueles não morreram, não tem onde pôr. Sim. É o fim, né? E aí a pesquisa dava conta do seguinte: o que você pode fazer então para que o seu ente seja sepultado? Aí as autoridades que cuidam desta área do sepultamento no Rio de Janeiro não tinham o que dizer, não tinham o que fazer. Aí se descobriu, por exemplo, que o governo passado, eles faziam o seguinte: bom, morreu meu parente, eu preciso sepultar o cara. Aí tinha uma parada com a prefeitura do Rio de Janeiro, o cara pagava um ágio ali e eles iam lá e tiravam aquela pessoa que estava ali sepultada já há muito tempo, a família não está indo muito, mas está pagando, e botavam o cara lá. Quer dizer, o governo já estava cobrando ágio por sepultamento. Estava expropriando área para pôr condomínios, na verdade, necrófilos, né? Aquelas como lá os egípcios, as acrópolis, né? O que é isso? E até isso foi descoberto. Eu quero te dizer, eu tenho um apreço muito grande. Durante muitos anos, eu fui diretor de uma empresa que tinha filial no Rio e eu ia periodicamente para o Rio. Eu gosto muito daquela cidade. A cidade é uma cidade maravilhosa, né? É a cidade a referência no país para o exterior. Mas, assim, o Rio de Janeiro é um caso a ser estudado. Um caso sociológico a ser estudado. Tem que ser estudado. Porque
se tu olhares, ontem estava vendo uma palestra do Marco Antônio Villa, que é o historiador. Corrupção no Rio de Janeiro vem desde a época que Dom João VI chegou, em 1808, chegou no Rio de Janeiro, né? Então, e ele conta, inclusive, todos os processos de corrupção que houve nesse período até hoje, né? É impressionante, é um caso sociológico a ser estudado. Por que o carioca tem tanta propensão à corrupção? Infelizmente, vamos dizer assim, os políticos cariocas, né? Eu estou te dizendo, eu li, não me lembro qual foi o veículo, que o último governador que não foi preso no Rio de Janeiro foi o Brizola. Foi o Brizola, pois Brizola é. Todo mundo depois visitou o cárcere. Os outros todos foram visitar o Bangu e companhia, né? Mas eu acho então, até assim, que deve-se fazer o seguinte: o cara é eleito, os primeiros 6 meses ele já passa lá em Jericinó, já em passa Bangu. lá para fazer um estágio. Não deu nada errado, agora só pode ocupar o Palácio da Guanabara. Senão tem que ser no Palácio para lá. Genaro! E vou te dizer o seguinte: eu sei que nós estamos terminando. Não é só a corrupção, não é só a corrupção de governos. Nós temos o problema da milícia instalada no Rio de Janeiro, que é muito grave, né? Muito grave. Gravíssimo. Mas, enfim, fica para a próxima. Para a próxima. Muito obrigado por ter nos presenteado com mais este teu tempo, neste final de tarde, neste começo de noite aqui no Tendência. É sempre muito proveitosa estas visitas eletrônicas que tu nos faz, porque a gente acaba falamos do Covid, falamos da saúde, falamos do nosso hospital, falamos de tudo, fizemos uma volta lá no Rio e agora estamos aqui. Então, eu te desejo um bom final de semana, um bom feriado com todos. Eu sei disso, que tu respeita todas as regras de segurança e vida que segue. Muito obrigado a ti, muito obrigado aos operadores que nos ajudaram aqui para vencer os problemas da internet, que é um problema sério. Que é um problema sério, né? E um abraço muito fraterno aos teus ouvintes, sempre fico à disposição. Eu tenho um prazer muito grande de bater um papo. Na verdade, é um bate-papo que a gente acaba fazendo aqui. Isso não é uma entrevista, é um bate-papo, entre nós, a gente conversa sobre tudo. Muito gostoso. Muito obrigado. Um abraço, um bom fim de semana, um bom feriado e fundamentalmente se cuidem. Se cuidem que a pandemia está aí. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi o Luiz Genaro, né, o administrador do Hospital de Tramandaí, que também é um homem muito viajado, e a gente fala aqui sobre todas as coisas, e desenvolvemos o assunto. E Genaro sempre preocupado. Um dia perguntaram qual a formação dele. Ele é administrador de empresa, ele não tem formação na área da medicina, mas ele é administrador do hospital, e a pessoa que fica administrando ali, como eu disse aquela hora, o cara tem toda essa visão da coisa social, econômica e orgazonacional da sociedade, a coisa, porque tudo passa ali, né? Ali é a caixa de impacto dessas questões gravíssimas, né? E por falar em questão gravíssima, vamos para os números do Covid antes do fim. Hoje, confirmados 211.773. 211.773. Óbitos, 5.100 óbitos. Recuperados, 196.971 pessoas foram recuperadas, né? E ainda a taxa de ocupação dos leitos em UTI está em 71,9%. O total de municípios contaminados pelo Covid é de 495 municípios, ou seja, dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, a Covid está em 99,6%. Eu desejo a todos vocês que nos assistem um bom final de semana, um bom feriado. Aproveite o feriado com tranquilidade, aproveite o feriado com segurança, aproveite o seu feriado com muita disciplina na questão, né, de se resguardar, de usar a sua máscara. Vamos agradecendo ao WebSul Telecom, sempre ligada em você, nossa patrocinadora, né, nos mantém aqui junto de você. Vamos também falando da Sindapa. A Sindapa é a sua
garantia de segurança em Tramandaí e em Bé. A Sindapa faz a segurança patrimonial e residencial com maestria, não tem melhor, é a Sindapa. Se você precisar, já sabe, em Tramandaí ou em Bé, Sindapa. E ainda temos a Profimac na rua Doutor Flores, lá em Porto Alegre, para a manutenção da sua máquina fotográfica, da sua lente, para tudo ficar como novo, lá na Profimac, na rua Doutor Flores, em Porto Alegre. Todos eles estão aqui no rodapé. Ainda temos, claro, as Sopatas com a Mari Bueno. O seu pet vai ficar bem melhor. Se você for viajar, deixe ele no hotelzinho das Sopatas. Se você for trabalhar, ele pode ficar na creche. E ainda tem a telebusca. Eles vão buscar o seu bichinho e depois levam para casa. Tem banho, tem tosa, tem tudo legal lá. Sopatas. Julius Rer. Para você, naturalmente, cuidar da sua aparência, do visagismo, do seu cabelo. Julius Rer. Ligue, marque uma hora e vai ser lá atendido. Agora, infelizmente, com a pandemia, tem que ser assim. Devido à aglomeração, pessoa é uma atendida por vez. Então, ligue para o Julius Rer, que também está no rodapé do vídeo. Marque a sua hora. Vamos indo até a segunda-feira. Na segunda-feira, nós vamos ter uma missa às 19 horas aqui. Não é? Vai ser transmitida, né, esta missa. E você vai ver, é muito linda, vai ter a missa, então, às 19 horas da segunda-feira, aqui no Tendência. E aí nós não teremos o Tendência Entrevista por ocasião do feriado, naturalmente, mas haverá missa. E nós voltamos com o Tendência Entrevista, aqui com as nossas entrevistas e com tudo normal, na quarta-feira, às 18 horas. Na segunda agora, às 19, a missa. Vamos lá então? Até lá! Um beijo.